mas Deus dá vitória. Deus dá vitória. Tá bom? Glória a Deus. Todos são muito bem-vindos. Obrigado pelo carinho. Hoje, terça-feira, né, irmãos? Hoje é terça-feira. E Jesus sempre tem, cada dia que passa, a gente está chegando mais perto do Senhor, irmão. Cada dia que passa, nós estamos chegando mais perto do reino, daquele reino que Jesus foi preparar. Você pode fazer todos os planos aqui na terra, e tem que fazer planos também, projetos, né? Se especializar, quer investir na família, investir em alguma coisa, faz isso, mas não pode esquecer de uma coisa, que a cada dia que passa, está mais perto o dia, o grande dia, é o grande dia, com um G maiúsculo, o grande dia do Senhor. Aleluia, glória a Deus. É importante se preparar em todos os sentidos, mas a gente não pode esquecer de se preparar naquilo que é o que vai decidir toda a nossa vida, que é a nossa vida com Deus. Esse é o que nós temos que preparar, que é isso que vai ser decisivo no grande dia, né? Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós vamos então ler a palavra de Deus. Deus abençoe nosso amigo, companheiro, evangelista presbítero Anderson Barbosa, né? Já estou ordenando aí o obreiro, meu Deus do céu. Quem dera, né? A gente tivesse essa capacidade. A gente fazia mesmo. Mas, irmãos, vamos ler a palavra de Deus, irmãos, sentadinhos aí. Aleluia. Depois de um tempo aí chuvoso, né? Deu uma chuva aí na madrugada. É livro do Apocalipse, meus queridos. Vamos ler o livro do Apocalipse no capítulo de número 3. Capítulo de número 3. E a gente vai ser bem pontual, porque a gente ainda tem uma reunião para a gente ir lá na nossa igreja sede. Capítulo 3, versículos 7 e 8 do livro do Apocalipse. Nós vamos passar em alguns textos aqui no livro do Apocalipse, tá? Então, inicialmente, vamos ler Apocalipse, capítulo 3, versos 7 e 8, e assim a gente vai depois passando, tá bom? Muito bem. Você que está ligadinho com a gente aí, pela essa abençoada fonte de transmissão, bem-vindo. Compartilha aí para a família assistir a palavra, ouvir a palavra, né? Ouvir a palavra, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, né? Pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, tá bom. Irmãos, Apocalipse, capítulo 3, versos 7 e 8. Quem trouxe Bíblia? Vamos ver quem trouxe Bíblia. Deus abençoe os irmãos, né? A gente sabe que alguns, devido vindo direto do trabalho, também têm essa dificuldade. Muito bem. Olha só, irmãos, Apocalipse, capítulo 3, verso 7. E o anjo da igreja, que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e ninguém, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, tendo pouca força. Guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Amém. Era para ser só até o 8, mas passei ali também para o 9. Queridos, como que você acha, na sua opinião, na sua visão de cristão, na sua visão de fé, porque isso a gente só pode fazer uma pergunta dessa para uma pessoa que tem conhecimento da palavra de Deus. Como que você acha que Deus enxerga o mundo? Como você acha que Deus enxerga do céu o mundo? E como que você acha que dentro do mundo, né, desse mundo mesmo, do mundo, como você acha que Deus enxerga a igreja? Como que Deus vê a igreja? Será que Deus vê a igreja como nós a vemos, né? Dentro desse mundo assim que a gente está enfrentando? Você pode sair daqui para qualquer lugar
desse planeta, ali vai ter restrições, ali vai ter limitações, ali vai ter alguma coisa, ali vai ter... Enfim, falar, tem lugar que não está usando mais máscara, ok. Mas sempre vai ter alguma restrição em algum aspecto, né, devido até à própria cultura do determinado lugar. Você vai sair daqui e vai para Miami, ou vai para... Enfim, qualquer lugar que você for, sempre vai ter ali algumas restrições, né, no mundo. E como que você imagina que Deus vê a igreja no meio desse mundo, no meio dessa movimentação toda? Parece que a igreja de Deus, ela está dentro de uma panela de pressão, dentro de uma bitoneira. Parece que, enfim, a igreja do Senhor Jesus, como que você acha que Deus vê a igreja? Pois eu li o texto que a gente leu, Jesus, ele está revelando a João, não o Batista, né? João, o evangelista, João, não o Batista, o evangelista. Jesus está revelando a João como a igreja, né? Como ele vê a igreja no tempo de João. Como Deus vê a igreja. Como Deus olha a igreja. Do céu, como Deus vê a igreja. Aí a gente vai ver, irmãos, como que Deus vê a igreja. Como que Deus olha a igreja. O versículo de número 7, diz que Deus tem a chave. Ele começa dizendo assim, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E aí no verso de número 8 ele diz, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Em primeiro lugar, Deus vê a igreja no mundo, e Deus, para a igreja, Deus abre portas. Deus vê a igreja e, vendo a igreja e contemplando a igreja, Deus, ele abre portas. Ele abre caminhos. Não é a igreja que abre caminhos, mas é Deus que abre portas. Eis que diante de ti, eu coloquei uma porta aberta. A porta não está fechada, a porta está aberta. Essa porta que Deus coloca aberta para a igreja apenas, e para aqueles que farão parte da igreja, é uma porta que não é para meritocracia de homem nenhum. Não é para meritocracia de instituição nenhuma, para ministério nenhum. É diante de um mundo conturbado que Deus, ele abre portas para que a igreja, através dessa porta aberta, ela venha ter acesso para ir e vir. Então Deus, ele coloca para a igreja, apenas para a igreja, que é... Quem que você acha que é a igreja? A igreja é, obviamente, que não é essas paredes. A gente sempre tem lembrado os irmãos que a igreja somos nós. Eu sou essa igreja, você é essa igreja, nós somos essa igreja, nós compomos esta igreja. Isso, na parte estrutural, é apenas um templo. E Deus, ele coloca uma porta aberta para a igreja, com uma porta aberta. E a gente fala assim, e essa chave? E essa chave que o João, ele vê o anjo dizendo que tem uma porta aberta e que ele tem uma chave, e esta chave, ela fecha e abre. Essa porta, ela está aberta, mas ela pode fechar e pode abrir. E quem é esse que é a chave? Quem é esse que abre a porta? Quem é esse que fecha a porta? Quando a gente fala que alguém tem chave, subentende-se que alguém tem o controle de alguma passagem.
Subentende-se que alguém ele tem autorização para bloquear alguma passagem. Ele também tem a autonomia para abrir caminho para algum determinado lugar. Não é verdade? Quem trouxe de casa a chave aí? Levanta a mão. Ficou gente em casa. Ah lá, a irmã trouxe a chave, ó. Né? Quem mais, fora alguém da casa, tem alguém estranho lá que tem essa chave também? Você dá a chave da sua casa para qualquer pessoa? Não, a chave é só você que tem. Então é só você e a pessoa de confiança da sua casa, né? Alguém que da família, que devido ao trabalho, enfim, tarefas diferenciadas, ele leva uma cópia, mas é você que abre a porta e é você que fecha a porta. Subentende-se que quem tem essa chave, ele está no controle. Que quem tem essa porta, essa chave, que pode tanto abrir como fechar, ele tem o controle, porque ele é a chave, ele tem a chave. Meus irmãos, a coisa mais linda que a gente pode olhar nesse texto é saber que a igreja do Senhor Jesus, ela tem uma porta aberta, ela tem uma porta e essa porta tem uma chave. E esta chave não é o pastor Anderson que tem, não é um líder religioso que tem. Esta chave, quem tem é só Jesus. Jesus, ele é a porta. E por que não dizer que Jesus também é a chave? Amém? Olha só, a Bíblia diz em Isaías capítulo de número 22, versos 22 e 23, diz assim, Isaías capítulo 22, versos 22 e 23, diz assim, ó: porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi, o que ele abrir ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar ninguém conseguirá abrir. Eu o fincarei como uma estaca em terreno firme, ele será para o reino de seu pai um trono de glória. Irmão, presta atenção, vale a pena fazer parte de algo divino e, digamos que da igreja, vale a pena, porque tem uma porta de saída, e tem uma porta aberta, que essa porta, ela também fala da salvação, que é uma porta que ela está aberta, ainda dá tempo de entrar, ainda dá tempo, essa porta ainda está aberta. Ela está aberta para a salvação, ela está aberta para livramentos do Senhor. Essa porta, ela está aberta, e Ele tem a chave, e Ele pode tanto abrir como fechar, tanto fechar como abrir. Eu e você, se você faz parte da igreja, essa porta é importante para nós, essa porta aberta é importante para a tua vida, é importante para a tua família, por isso, façamos por justo entrar nessa porta, ou façamos de tudo para não perder essa porta que está aberta. Porque todo argumento humano, se essa porta fechar, não vai abrir. A porta só mantém e vai estar aberta para aqueles que entrar pelo caminho daquele que é a chave, que é Jesus de Nazaré. Amém? Muito bem. Olha só, uma igreja que tem diante de si uma porta aberta, fica bem claro aqui nesse texto, e que a porta aberta não foi aberta pela força da igreja, como já disse, nem pelos recursos, nem por pessoas, nem por partidos ideológicos, ou nem por autoridades políticas, e nem por ninguém a não ser aquele que ele colocou uma porta aberta. Ele colocou uma porta aberta. Por isso, o desafio para nós sempre estarmos diante dessa porta aberta é a gente permanecer na palavra de Deus, irmão. É permanecer na palavra de Deus.
O maior desafio não é começar. O maior desafio não é tomar um ponto de partida. O maior desafio é permanecer diante desta palavra. Porque a porta está aberta enquanto estamos na palavra. Enquanto estamos no caminho. Enquanto estamos com o caminho. Enquanto estivermos no caminho, a porta está aberta sempre. É Ele que abre, é Ele que fecha. E quando Ele fecha, ninguém abre. Quando Ele abre, ninguém fecha. Suponhamos que você está dentro de um lugar e de repente esse lugar começa a pegar fogo. Só uma comparação. E alguém vem e abre uma porta. Quem sabe alguém queira fechar essa porta para você não sair. Mas a Bíblia está dizendo que no mundo de tanta perturbação, inquietação, tem uma porta aberta para a igreja. Essa porta aberta quem abriu foi Jesus. Essa porta quem abriu foi Jesus. E a hora que Ele fechar, ninguém também vai abrir. A hora que Ele trancafiar, ninguém vai poder pegar e abrir essa porta. Porque é Ele que é a chave, é Ele que é a porta aberta. Amém, irmão? Aleluia. Pessoas estão perdidas porque não encontraram essa porta aberta. Pessoas estão sem direção porque não encontraram a porta aberta. Pessoas estão no meio de um mundo enfumaçado. No meio de um mundo, já foi viajar, os irmãos, eu acho que já tiveram essa experiência. Quando você passou em alguma estrada e colocaram fogo ali em algum mato, a próxima estrada, e ficou todo coberto de fumaça. Irmãos, é arriscado. É você seguir ali numa velocidade significativa. Alguns param e esperam o fogo passar, alguns se arriscam, como já aconteceu comigo. Eu parei quando eu comecei a ter pelo menos alguma coisa assim para visualizar, e eu fui, mas porque não dá para ver. Aí Jesus está dizendo assim, olha, você não está vendo, mas a porta está aberta. O mundo está enfumaçado. O mundo está numa dimensão de confusão, mas eu tenho uma porta aberta diante de ti. Quem abriu foi Jesus. Quem abriu não foi os meus argumentos, não foi as minhas forças religiosas, quem abriu foi Jesus. Enquanto essa porta estiver aberta, irmão, o mundo pode estar enfumaçado, o mundo pode estar no que for, mas se a porta que Jesus abriu, ela estiver aberta, você está bem nessa porta. Amém? Então, agora temos que permanecer fiel à palavra, ao propósito, porque Jesus não abriu a porta por abrir. Jesus não abriu a porta simplesmente para deixar aberta. Jesus abriu a porta para que alguma coisa seja beneficiada, alguém seja beneficiado. Ele não tem obrigação nenhuma de abrir a porta, mas ele disse, eu abri uma porta. Jesus estava dizendo para uma igreja que sofria muitas perseguições, tribulações. Jesus estava falando para um povo que sofria severamente por causa de Jesus. E Jesus disse, eu coloquei diante de vocês uma porta aberta, porque vocês têm pouca força, vocês não têm muita força, mas eu tenho colocado uma porta aberta. Olha só que interessante, aleluia. Você não precisa de ter muita força, sendo fiel não precisa de ter muita força, sendo fiel não precisa de ser forte, sendo fiel não precisa de ser aquele que vai ser o da vez. Não, se você tiver pouca força, ele continua com a porta aberta, porque ele está vendo, ele está contemplando, ele disse, eu sei as tuas obras. E eu acho que essa pergunta, quando Jesus fala, eu sei as tuas obras, ela tanto consola como deixa a gente preocupado. Porque, irmãos, não é todas as pessoas que sabem aquilo que a gente faz. Não é todo mundo que vê aquilo que você faz fora da igreja. Não é todo mundo que vê aquilo que você faz distante das pessoas próximas. Não é todo mundo que vê. Mas Deus está dizendo assim, ainda que todo mundo não veja, eu conheço as tuas obras. E Jesus estava vendo. Eu estou vendo que vocês estão sendo perseguidos. Eu estou vendo que vocês estão sendo severamente castigados. Vocês estão fracos, mas eu conheço a obra de vocês e eu tenho uma porta aberta. Aí a gente vê Jesus, ele olha do céu, vê a igreja e coloca uma porta diante da igreja. E aonde a igreja está, aonde
a igreja vive, aonde a igreja vive, aonde nós vivemos, aonde esta igreja também vivia, e que a gente vai, como eu disse, pegar um pouco de cada igreja, é a igreja que também vivia aonde o trono de Satanás estava. Capítulo 2, verso 12 ao 14. Capítulo 2, verso 12 ao 14. Irmãos, isso é muito interessante. É muito interessante. Que daí já vai falar de uma outra igreja. Por isso que eu falei de uma igreja que está sendo perseguida, mas tem uma porta aberta. E aqui tem uma outra igreja, que é uma igreja também fiel, e que olha onde esta igreja ela habita ou ela está. Olha só, capítulo 2, verso 12 ao 14, diz assim: os irmãos acharam? Apocalipse 2, 12 e 14 ao 14. E o anjo da igreja que está em Pérgamo, já a gente vai falar a respeito desse nome, escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, também vou falar quem é esse Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem o ensinamento de Balaão, o qual ensinava a Balaque lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. Olha só, uma igreja tem uma porta aberta, que é a igreja de Filadélfia, conhecido como a igreja do amor, a igreja que amava, a igreja que lutava por aquilo que amava. A igreja que não negava em nome daquele a quem amavam. Interessante, né? Eles não recuavam devido ao amor ser tão grande por Cristo, por Jesus. E em contrapartida a gente vê outra igreja agora, aqui em Pérgamo, capítulo 2, verso 12 ao 14, que aqui está dizendo assim, ó, vocês vivem onde o trono está, onde está o trono de Satanás. Interessante que a Bíblia não dá meia volta, né? O trono do adversário, não, o trono de Satanás mesmo. Obviamente que no original pode ser que mude alguma coisa, mas é o trono de Satanás. Eles falam assim, pastor, o diabo está sentado lá? Vamos ver. É bom vocês, né, os irmãos aí, alguns a gente só lembra, só faz lembrar, e você que ainda não sabia. Mas veja bem, irmãos, o anjo da igreja que está em Pérgamo, ele fala a respeito disso. Eu sei onde vocês vivem e onde está o trono de Satanás. Apesar da onde eles viviam, onde Satanás habitava, esse trono de Satanás tem algumas sugestões. Por que trono de Satanás? Vamos explicar aqui para os irmãos. Havia na cidade de Pérgamo, Pérgamo era uma cidade e se nós olharmos o significado do nome Pérgamo, Pérgamo significa casamento. Significa casamento. E essa igreja habitava no lugar onde João tem essa mensagem de Jesus. E entrega para a igreja dizendo assim, olha, vocês estão passando por isso, estão passando por aquilo, vocês não têm negado o meu nome, vocês têm permanecido. Mas vocês estão aonde está o trono de Satanás. Por quê? Essa cidade tinha um gigantesco templo dedicado a um deus. Alguns chamam eles de Esculápio, que é o deus da medicina, aonde tinha uma imagem que as pessoas, esta imagem era uma figura de uma cobra, de uma serpente, e que essa serpente, né, até o símbolo da medicina, os irmãos já viram o símbolo da medicina, é uma cobrinha, né, enroladinha numa haste e tal, mas também não vamos demonizar a medicina, né,
mas era um símbolo, havia muitas curas ali devido a esse... E essa imagem, esse templo era gigantesco, e muitas pessoas vinham de longe para tocar ou para relar ali naquela imagem, para ser curada, em Pérgamo. Em Pérgamo. Então era um centro de idolatria, de ídolos, que as pessoas se encurvavam, que as pessoas, enfim, elas se rendiam diante daquela imagem, né, com as suas doenças e também com uma vida totalmente liberada no aspecto de fazer as vontades, as suas aptidões carnais. Então, é atribuído ali, naquele lugar, o trono de Satanás. Outra coisa também que eles falam, né, que era o trono de Satanás, que ali teve no tempo do imperador Diocleciano, né? Diocleciano, esse era um imperador, irmãos, que ele não tinha misericórdia. Diocleciano, quando você estuda a história da igreja, e tem até livros, hoje é muito fácil, a história da igreja, é onde acontecia como é que chama onde eles judiavam das pessoas, tinha até as ferramentas, tinha as ferramentas onde eles matavam as pessoas, né, friamente, mas não era qualquer pessoa, eram os cristãos que morriam ali. Eram os cristãos que morriam. E esse Diocleciano era assim, ó, ou você nega Jesus, ou você morre. Então ele, devido ser o lugar onde tinha um Deus, que era uma imagem que era considerada como um Deus, também havia um imperador que era sanguinário, né, no tempo da aquisição, no tempo onde as pessoas elas pagavam preço com sangue por ser cristãs, morriam por ser cristãs. A história secular diz que alguns pedreiros, né, que trabalhavam nas obras morriam porque eles eram cristãos e eles eram obrigados a construir altares, ídolos, templos, e eles, por serem cristãos, eles não construíram, não trabalhavam e acabavam morrendo. Os irmãos foram pesquisar, vai dar nisso daí. Muita gente morria. Então, Deus olha de cima e fala assim, olha, eu estou vendo vocês estão aonde o trono de Satanás está, onde está localizado o trono de Satanás, porque o diabo, ele, digamos assim, pintava e bordava com as pessoas, tá? E eu vou trazer depois para hoje. Amém, irmão? Você não está entendendo? Olha só para você ver como que Deus olha a igreja e como que a igreja estava sofrendo, né? Deus viu uma igreja, uma porta aberta, agora Deus vê essa igreja aqui, aonde estava o trono de Satanás, e a gente vai ver, irmãos, que o que mais assusta não é por... Jesus não abriu os olhos da igreja no aspecto de dizer assim, ó, vocês, eu vou tirar vocês daí porque o trono de Satanás está aí. Não, Jesus não expressa isso, tá? Não expressa isso. Mas outros apontam também que Pérgamo era o principal centro de culto, como já disse, ao imperador, né, na província da Ásia, né, e representava essas ameaças aos cristãos. Imagina adorar a Jesus debaixo de ameaças. Porque é muito fácil, irmãos, a gente adorar Jesus, que nem a gente está aqui. Sinceramente, responde para mim, os irmãos podem responder. É fácil, não é, irmão? Não é fácil adorar Jesus aqui, você até no meio da rua, começar a dar glória a Deus, aleluia, abrir a Bíblia, pregar, não é bom isso aí? Na praça, você pode fazer isso liberadamente, por enquanto, né? Você ainda pode fazer isso na praça, você pode sair na rua, convidar o seu vizinho, convidar ali, você pode. Agora, e essas pessoas aqui que se imaginasse que eram cristãos, era perseguido de maneira rigorosa, rigorosa. E aí, por isso que Jesus disse, onde está o trono de Satanás? Muito bem. Olha só. Aí tem aqui o Antipas, quando nós lemos. Mas como que é o trono de Satanás hoje? Olha só, Deus vê o tipo de mundo que a gente está vivendo. Que a gente vive. Que o trono de Satanás tem sido erguido na nossa sociedade pós-moderna, irmão.
Sabia que tem tronos de Satanás na sociedade pós-moderna? Meu Deus, pastor, agora você pegou pesado. Eu vou te explicar. Vou explicar. Claro que eu vou explicar. Claro que eu vou explicar, né? O trono de Satanás, meus irmãos, olha só. Um mundo que se esqueceu dos valores imutáveis de Deus. Onde os direitos individuais, os direitos individuais, e agora há uma imposição, que aquilo que um direito individual, eles querem impor que seja um direito coletivo. Vou explicar, né? Que seja, onde o eu é o Senhor e o bem dessa sociedade que vai sobrevivendo. Por exemplo, que na questão sexual não é uma natureza, é uma opção. Não é uma natureza, é uma opção. Na questão sexual. Não é natural. Olha, menino, oh, que legal. Menino, maravilha, balão azul, fumaça azul. Menina, balão rosa, fumaça rosa. Aí a sociedade quer impor que isso não é natureza, que pode escolher. É o que acontecia. Você veja que isso não é coisa nova, irmão. Isso é coisa antiga já. Por quê? Porque tem o trono, eu não vou cortar a voz para falar, porque a Bíblia fala, o trono de Satanás é onde a igreja está. Porque Deus conhece o mundo que a gente vive. Os irmãos estão vendo aqui na Bíblia? Estão lendo aqui na Bíblia? Irmão? Aí, onde as leis escritas, mesmo que humanas, são reinterpretadas. São reinterpretadas, ou seja, eu legislo uma lei. E as leis até não são ruins. Mas daí eu não consigo cumprir a lei que eu mesmo fiz uma legislação dela e eu altero ela. Eu faço uma lei, mas eu faço para os outros. Quando é para mim entrar na lei, aí eu altero a lei. Eu legislo uma lei que se eu roubar eu vou preso. Que se as pessoas roubarem eu vou preso. Mas se eu roubar, aí eu altero para não ir. Jesus estava dizendo. Jesus já via isso. É onde tem muita desordem, é onde tem muita bagunça, é onde tem o que o homem e a carne gosta. É onde tem o que o diabo, como diz aquele ditado, o diabo gosta. Sabe aquele ditado? É coisa que o diabo gosta, é onde, lógico que ele gosta, é o trono dele. E onde você acha que é o trono do diabo? No inferno, irmão? Você consegue mostrar para mim que o diabo está lá no inferno, na Bíblia? Quem consegue mostrar para mim que o diabo está lá no inferno? A Bíblia diz que o diabo está no inferno. Cadê os crentes bons de Bíblia? O diabo não está no inferno, não, irmão. Ainda não, né? Que Jesus disse, o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Ainda não está no inferno. Ainda não. Mas vai para lá. Vai para lá. Ele é a terça parte que vai. E aqueles que não deram crédito a palavra de Deus. Ah, pastor, o senhor está condenando. Tá bom, então vamos deixar a Bíblia de lado e a gente vai, né? É onde habita, ou vocês estão vivendo onde está o trono de Satanás. Meu Deus do céu, é muito sério isso, irmão. Agora, é muito bonito também. Aí eu já falei aqui onde a verdade ela é relativa. Cada um define verdade como a sua maneira de viver. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade. Mas daí vem um outro com outra verdade. Não, a verdade mesmo não é essa. A verdade é essa aqui. Ó. A verdade é essa. E levando as pessoas para outro caminho. A pessoa deixa a verdade absoluta para ir atrás de uma verdade extremamente falsa. E é onde Satanás habita. Jesus está falando aqui a carta de Pérgamo. É um povo casado com o mundo, um povo casado. Não é nem amigado, é casado com o mundo. Pérgamo quer dizer casamento. E a gente já vai ver certinho aqui. Então, é onde as leis escritas, né, como eu já disse, mesmo que humanas, e passam por toda esse detalhe,
né? Onde a fé deve ser controlada e auditada por poderes constituídos. Tá vendo só, irmão? Não é gostoso servir a Jesus? Você não vê que a nossa igreja foi fechada aí? Você acha que quem que fechou, irmão? Foi o camarada da caneta, o camarada da roupa preta que fechou? Você acha que foi ele? Fechou? Quem é que gosta de fechar a igreja, irmão? Quem é que gosta de fechar a igreja? Não foi ele, irmão. Não foi ele. E é alguém que está por trás de tudo isso. É alguém que está por trás de tudo isso. Que quer impedir a nossa expressão. Muito bem. É muito bem. Agora veja bem, o interessante é que estar onde está o trono de Satanás, né? Nunca foi problema para a igreja, porque a igreja de Jesus, irmãos, a igreja de Jesus sempre foi a missão dela de ser o sal da terra e a luz do mundo. Quando Jesus estava por sobre a terra, andando, quando Jesus estava caminhando por sobre a terra, amados irmãos, quantas vezes que quiseram matar Jesus antes deles se entregar na cruz do Calvário. Quantas vezes Jesus ele foi para um determinado lugar e tentaram empurrar Jesus, irmãos, vamos ver isso daí. Jesus, ele várias vezes que foi para Jerusalém, eles tentavam matar Jesus. Empurrar Jesus de um morro, tentavam matar Jesus. Só que como não era a hora, só que como o homem não podia transpassar e não podia alterar o tempo de Deus, então Jesus saía tranquilo. Jesus saía tranquilo. Mas Jesus enfrentou, quando os discípulos, irmãos, eu acho lindo esse texto, irmãos, olha, a gente tem que ler mais a Bíblia, a gente vê Jesus dizendo assim, ó, vocês vão de 2 em 2, eu vou dar para vocês aqui, ó, vou dar para vocês aqui uma recomendação. Vocês vão de 2 em 2, vocês chegam na casa, vocês dizem, Pai, seja nesta casa. Se eles chamarem você para entrar para dentro, o que eles colocarem na mesa, vocês comam. E se eles não receber vocês na cidade, vocês dizem, olha, eu não vou levar nem a poeira dessa cidade no meu pé. E Jesus, ele mandou. Quando Jesus mandou, os discípulos voltaram todos empolgados, irmãos, maravilhados, coisa linda. E eles voltaram dizendo assim, meu Jesus, meu Senhor, que coisa linda. Olha, nós oramos, olha, nós expulsamos demônio, nós curamos. E Jesus disse assim, olha, eu via Satanás como um raio cair do céu. Eu via que ele estava atribulado porque vocês estavam pregando. Eu vi, Jesus falou, isso está em Lucas 10, irmãos vão ver lá, Lucas 10, lê o capítulo todo, mas lê lá na sua casa. Então sempre, quando Jesus ia fazer um milagre, uma obra, o diabo sempre se posicionava do contra. Quando Jesus ia abençoar a família, quando Jesus ia expulsar um demônio, o do contra aparecia. Os irmãos viam um endemoniado de Gadareno, Jesus pega o barquinho e estou colocando motor já. Ah, mas eu posso, né? Estou numa região que tem muito barco para os irmãos entender, mais ou menos. Mas Jesus está no barquinho e chega lá do outro lado, endemoniado, que já estava lá porque ele não podia ficar no meio da sociedade, né? Mas tinha gente criando porco lá. E a Bíblia diz que quando Jesus chega, o diabo chega junto. Os irmãos, vejam bem. Irmãos, pode ter certeza, onde Deus está, o diabo não vai estar longe, não. Aonde Deus operar maravilha, irmãos, o diabo está longe daqui. Olha, irmãos, o diabo pode até estar longe, mas o longe nosso, irmão, é ali na esquina. O que é que faz o diabo ficar longe de nós? Eu acho que, eu entendo, né? Eu entendo que quanto mais você se aproxima de Deus, aí mais longe do diabo você fica. Eu entendo assim. Quanto mais perto de Deus, meu Jesus amado, irmão. Quando você chega perto de Jesus, quando você chega perto de Deus, o diabo não vai ser louco de ficar perto demais. Até porque os anjos do Senhor estão ao redor, em volta. E o inimigo anda em derredor. Então quer dizer, os anjos estão em volta e o diabo está em derredor. Por quê? Porque o mundo. Então, o grande perigo é que
É quando o trono de Satanás aí que é o perigo. Aí que é o perigo. O trono de Satanás se infiltra na igreja e essa foi a advertência de Jesus. Jesus, ele alertou, ele advertiu. Irmão, você tem coisa mais linda, tem coisa mais gloriosa, tem coisa mais maravilhosa, irmãos, do que você estar com uma casa extremamente fechada para determinadas coisas, mas escancarada para as coisas do céu. E quando a porta está aberta para as coisas do céu, irmãos, aquilo que possivelmente esteja aberta para as coisas do mal não vai acontecer, porque a porta está aberta para as coisas de Deus, não para as coisas do mal. E quanto mais o Senhor ele é recebido, recepcionado, quanto ele mais ele é buscado, mais estas coisas elas vão ser bloqueadas, porque Deus guarda. Que Deus guarda. Que a nossa casa, ela, quando você vem para a igreja, você vai para o trabalho, você deixa as pessoas em casa, você deixa a gente em casa. Já tinha gente que era na sua família, que já era para estar morto, e Jesus não deixou morrer por causa de alguém que lá está sendo o sal da terra e a luz do mundo. Por causa de alguém que é sal da terra e luz do mundo, e Jesus está guardando. Jesus está guardando. Jesus está guardando. Aí lá no Apocalipse 2, 14, 15, 16, né? 2, 14, 15, 16, que diz ali, 2, 14, 15 de 16, que fala sobre, mas umas poucas coisas tenho contra ti. Aí veja bem, irmão, o diabo ele vai fazer de tudo para entrar. Na Bíblia conta a história lá em Números, conta a história de um profeta, Números capítulo 22, a história de um profeta que ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Veja bem, irmão, na Bíblia está escrito isso, Números capítulo 22. Por quê? Porque Israel, o povo de Israel, saiu do Egito e foi conquistando tudo. Foi conquistando. Chegou numa determinada cidade que o povo de Israel chegou e falou assim, ó, vai lá e fala para o rei deixar nós só passar. Nós só vamos passar. Ninguém vai nem beber a água do rio. Nós só vamos passar lá. E alguém vai lá e pede e não deixa. Aí o rei, com medo do povo, chama um profeta por nome de Balaão e fala assim, ó, chama esse profeta e fala assim, ó, eu vou te pagar e você sobe lá e você faz o que tem que fazer. E esse, por nome de Balaão, está lá em Números, você pode ler, ele sobe no morro e ele vai amaldiçoar, mas ele não consegue. Ele vai amaldiçoar, mas ele não consegue. Ele chega até a dizer assim, ó, não dá para amaldiçoar o que Deus abençoou. Não vale encantamento, não vale. Olha, eu imagino Balaão chegando e falando assim, olha, eu já matei alguma galinha preta. Eu já matei algum bode preto. Eu derramei algum sangue aí, não vai. Não tem jeito. Esse povo está bloqueado, blindado. Tem uma força aí que não deixa chegar nada lá. Balaão, irmão. Ele não fez isso que eu estou falando, ele lançou maldição no povo, mas não era amaldiçoado o povo, porque Deus estava guardando. Você está entendendo, irmão? Deus estava guardando o povo. Aí o que acontece? Balaão, ele não conseguiu amaldiçoar o povo, mas sabe o que ele fez? Ele chegou no rei Balaque e falou assim, Balaque, esse povo aí é o seguinte, se depender de Deus, esse povo aí vai atravessar tudo aí, não vai ser amaldiçoado, mas eu vou te dar uma dica. Eu vou te dar uma dica que essa é, ó, o povo de Israel não pode ver mulher. Números capítulo 25. Manda na madrugada algumas mulheres lá. Manda na madrugada algumas mulheres lá. E aí o que aconteceu, irmãos? Números capítulo 25. As mulheres desceram lá. Dependesse de Deus, não entraria ninguém lá. Maldição nenhuma. Mas por que o povo foi amaldiçoado? Porque abriram uma porta que não era para abrir. Aí é onde teve uma mistura
uma mistura. Olha, pensa bem, irmão. Pensa bem. Mistura nas coisas de Deus não combina. Não combina. Ou você é puro, pura, ou não é. Aí você fala, pastor, está na Bíblia, irmão. A tua casa é de Jesus. A tua vida tem que ser de Jesus. Tem que ser de Jesus. Vou dar uma dica aqui, ó. Vou dar uma dica. Ou você consulta só Jesus e deixa de consultar os astros, signos. Senão vai vir maldição para a tua vida. Vai vir maldição. Você está abrindo uma porta. Você está dizendo, dando uma oportunidade. O povo falou assim, ó, se depender de Deus, Balaão falou, se depender de Deus, esse povo aí ninguém toca. Mas vou te dar uma dica, manda a gente lá. Se o povo falasse assim, ninguém vai entrar aqui, sai daqui, mulher. Pode ter certeza, o povo seria vencedor. Por isso que eu falo, irmão, se depender de Deus, você está guardado. Se depender de Deus, você está protegido. Se depender de Deus, você vai até o fim. Mas não abre brecha, porque o diabo vai mandar coisa lá. Não abre brecha. Você está entendendo o recado de Deus? Não mistura as coisas. Não mistura coisa. Jesus quer você por completo. Jesus quer casar com uma noiva pura. Jesus quer uma noiva limpa, pura. Jesus não quer uma noiva que passou na mão do mundo inteiro. Jesus não quer uma noiva, não, que fica pelas madrugadas. Jesus quer uma noiva limpa, pura, arrependida dos pecados, com a alma lavada, a alma limpa. Pois essa carta fala disso. Essa carta fala de exclusividade. Essa carta fala de algo extremamente lacrado, consagrado. Ah, pastor, eu vim do mundão. Você veio e se arrependeu? Jesus te lavou no sangue dele. Você falou do sangue aqui. Jesus te lavou no sangue dele. Pastor do céu, mas está um falatório da minha vida. Irmão, se você não deve, irmão, quem não deve não teme. Você crê, você se arrependeu dos pecados, é acusação do diabo. É acusação. Aí, então Jesus está dizendo assim, ó, na cidade onde vocês moram, Pérgamo, aonde vocês moram, Pérgamo, é desse jeito aí, é desse jeito. Então, quer dizer, você permanece fiel, mas vem pessoas querendo enfraquecer você. Vem pessoas querendo enfraquecer você. Isso não é de hoje, irmão. Eu imagino que Eva, ela estava crente, essa mulher. Estava crente. Mas quando ela foi, estava longe ali do marido. E se tivesse caído perto ou longe, ia cair. Se tivesse, o diabo falou assim, e ela falou assim, ele colocou dúvida naquilo que ela era tão crente. Naquilo que ela tinha tanta convicção, o diabo jogou uma dúvida. Ah, é? Quem disse que não pode comer de todas as árvores? Quem disse? Aquilo que você tem tanta convicção, tanta certeza, vai aparecer alguém no teu caminho para colocar um ponto de interrogação. Mas será? E é isso que Jesus estava dizendo. Vai aparecer gente aí querendo colocar dúvida. Um casal, os dois se amando, construir família, mas firme no propósito. Vamos casar para fazer a obra. Vamos casar para comprar uma casa, ou comprar uma casa para casar. Mas vamos fazer isso. Casal firme no propósito. Aí no trabalho sai a conversa dos infernos. Aí o casal já fica um desconfiado do outro. Já fica um com o pé atrás do outro. Aquilo que era tão firme, claro, certo, já não tem mais certeza. Então, Jesus está dizendo assim, ó,
Acredite na verdade. Acredite naquilo que foi ensinado. Um pastor que pregava, ele falava assim: irmãos, a gente prega a verdade o ano inteiro. Chega no final do ano, o diabo conta a mentira, a pessoa vai embora. O ano inteiro pregando a Bíblia, o ano inteiro falando a verdade. O diabo chega, conta uma mentira, e a pessoa... Você tá vendo que o negócio não é brincadeira, irmão. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. Fica firme que a vitória vem. Fica firme que ele tem propósito. No meio do propósito tem processo. No meio do processo tem preparação. No meio da preparação, Jesus quer te dar raízes. Mas fica firme. Fica firme. Instantânea some sim hoje, irmão. As bênçãos de Deus têm processo. Bênção de Deus tem processo. Mas o que é processado por Deus é para sempre, irmão. Fica firme, fica firme. Então Pérgamo significava igreja mundana. É isso que Deus via, uma igreja casada, né? Com algumas doutrinas, algumas práticas erradas. E tinha alguns problemas que era a doutrina de Balaão, que eu já falei para os irmãos. A doutrina de Balaão. E olha só, irmãos, o que Deus via também. Olha só o que Deus via também, a gente vai fechar aqui já. Eu tenho que ir para a série.